TV Bom Negócio saiu a campo com uma missão diferente: tomar os rumos de Pirenópolis, cidade histórica no interior de Goiás, para conhecer um antigo engenho de cana que marcou e marca a história do Centro-Oeste, a Fazenda Babilônia. Pirenópolis é um município histórico, sendo um dos primeiros do estado de Goiás. Foi fundado com o nome de Minas de Nossa Senhora do Rosário Meia Ponte, pelo minerador português Manuel Rodrigues Tomar. Atualmente, o município sobrevive principalmente do turismo, atraído pelas belezas naturais da cidade, cercada de morros e cachoeiras. As construções históricas espalhadas pela antiga Pirenópolis resistem ao tempo. Dentre elas, destacam-se a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, no centro da cidade, um dos principais cartões postais de Goiás. Como nosso destino é a Fazenda Babilônia, deixamos o centro de Pirenópolis para rodar 30 quilômetros rumo à fazenda pela GO 431. Estrada de pouco movimento, porém com necessidade de atenção redobrada, devido aos animais que podem aparecer na pista e a falta de acostamento. Cravada em meio ao cerrado, encontra-se a grandeza histórica do antigo engenho que já foi base econômica de Pirenópolis. Esta é a Fazenda Babilônia, com o nome inicial de Engenho de São Joaquim, um dos engenhos que marcaram o início do interior do Brasil. Tombada como patrimônio histórico desde 1965 e inscrita no Livro de Belas Artes, a Fazenda Babilônia guarda a arquitetura e objetos que contrastam o Brasil da escravidão com o das riquezas. No início do ano 1800, o engenho de São Joaquim já era considerado a maior empresa agrícola do estado de Goiás. Além da cana-de-açúcar, por aqui plantava-se em escala industrial mandioca para a produção de farinha e algodão para a produção de fios de algodão. Já naquela época, esses produtos eram exportados. O açúcar era para subsistência, né? Porque nós não tínhamos como buscar açúcar no litoral. Tudo em Goiás chegava depois, né? Um goiano para ir a São Paulo, Rio, naquela época, ele gastava 6 meses de viagem. Era através de tropa de burros, né? Então o açúcar era uma produção mesmo, consumo interno. Goiás, Mato Grosso, um pedaço de Minas, comprava açúcar aqui da Fazenda Babilônia, né? Agora, o que mais deu dinheiro para o comendador Joaquim Alves foi a produção do algodão. Goiás já exportava algodão para a Inglaterra. Isso é muito interessante, que pouca gente sabe disso. Porque hoje nós temos aí uma grande produção de algodão em Santa Helena, né, que está tendo um mercado. Goiás já exportava algodão. E era um algodão muito elogiado pelos viajantes. Dizia que era uma das melhores fibras de algodão do Brasil, que vinha do Cerrado, que vinha do Centro-Oeste. Então aqui teve uma grande produção, quando ele fazia um intercâmbio com o litoral, ele levava algodão e trazia produtos para Goiás, né? E sem falar que foi aqui o comendador Joaquim Alves, foi ele que fez o primeiro jornal, né, do Centro-Oeste. Esse jornal circulou de 1830 a 1834. Existia poucos jornais nessa época no Brasil, né? E Pirenópolis, que chamava Minas do Rosário de Meia Ponte, foi a única cidade do Brasil que teve jornal, porque os jornais eram nas capitais. Tinha jornal, era Rio de Janeiro, Recife, Salvador, entendeu? Todas as cidades que eram capitais na região, no Brasil, era que tinha jornal. E Pirenópolis não era a capital e ela teve o jornal. Para você ter uma ideia, o Diário Oficial de Cuiabá era impresso em Pirenópolis, né? Quer dizer,
Cuiabá é mais velho, Cuiabá é de 1719, né? Goiás 1724, né? Oficialmente falando, porque vieram antes, né? Mas oficialmente falando 1724, quando fundaram lá a Vila Boa, entendeu? Então, Pirenópolis teve jornal graças ao comendador Joaquim Alves, ele foi muito incrível. A primeira biblioteca pública foi graças ao comendador Joaquim Alves, né? Ele era uma pessoa muito de visão, assim, ele foi muito ousado, ele ter capacidade, ele ter coragem de montar um engenho desse porte. Porque, na verdade, isso aqui era uma coisa fora do comum para o Centro-Oeste. A parte principal do engenho era a moenda, que ocupava o grande saguão da sede da fazenda, como representa a figura exposta na parede. Uma espécie de triturador composto por rolos que servia para esmagar a cana-de-açúcar a fim de se obter o caldo da cana. A moenda podia funcionar através da força gerada por bois, a água ou os escravos. Tudo isso muito bem preservado na fazenda. A produção era tão intensa que chegou a contar com 200 escravos. Além da produção de açúcar, aqui produzia-se também algodão, que era totalmente vendido para a Inglaterra, para a produção de fios. No muro de pedras, construído pelos escravos durante o descanso do trabalho na moagem da cana entre as safras, também está a demonstração de que aqui tudo era feito com muito zelo e acompanhado em detalhe pelos feitores, homens que monitoravam as atividades dos escravos. A fazenda, fundada pelo senhor Joaquim Alves de Oliveira, homem culto, nascido em 1770 em Pilar de Goiás, ainda preserva na sede o piso, as vigas e as telhas seculares, tudo em perfeitas condições. Por causa da tradição mantida na arquitetura, a fazenda é bastante requisitada para cenário de filmes, documentários e novelas. Por aqui já passaram grandes personalidades do estado e do país. Muitos, como o próprio Saint-Hilaire, Paul Castelnau, Dalincourt e Cunha Matos, dentre outros, hospedaram-se aqui. Em 1851, o comendador morre e o testamento dele revela uma surpresa. Apesar de ter 3 filhos, deixou o engenho São Joaquim por testamento ao seu braço direito, o genro e sargento-mor Joaquim da Costa Teixeira. A Babilônia ela é do final do século XVIII, né? Então ela tem em torno hoje de 218 anos. A gente não tem uma data precisa, mas assim, 1797, 1798 já estava começando a construir a fazenda. Segundo alguns historiadores, né, eles levaram 5 anos para construir a Babilônia. Então, em 1802, você já tem história dela. E ela foi um engenho de açúcar, ela não era residência. Ela passou a ser uma moradia, foi quando os meus bisavós compraram, que já foi em 1864. Ele comprou uma parte, aí depois ele comprou a sede, em 1872. Foi quando ela sofreu algumas adaptações para moradia, né? Mas ela era um engenho de açúcar. E ela chamou muita atenção também dos viajantes europeus, porque a Babilônia ela chegou a ter 200 escravos. Em Goiás era muito difícil escravo, uma vez que esses escravos vinham tudo de Salvador a pé. Então você comprava 100 escravos, ia chegar vivo aqui 50, o resto morria pelas estradas, né? Com a construção de Brasília e o incremento do turismo em Pirenópolis, a Fazenda Babilônia tornou-se local de visitação. No início, não havia estrutura preparada para receber o público, mas a busca diária das pessoas pelo local aumentava a cada dia. E isso criou a necessidade de preparar estrutura para receber as visitas. Por iniciativa da atual proprietária, Dona Thelma, que nutre incansável amor à história e às coisas da terra, em 1997
a fazenda foi aberta à visitação. Hoje, eu recebo turista hoje do mundo inteiro, né? Hoje, com essa comunicação que você tem via internet, eu participo de alguns sites de busca. Então, assim, eu tenho o meu site em inglês também. E como eu faço um turismo cultural, atrai muito. Então, eu recebo não só do Brasil, mas de outros países. Eu estou em alguns guias internacionais, como um guia que circula nos Estados Unidos, outro que circula na Europa. Então, recebo de vários lugares. Tem pessoas que vêm e não querem ir embora, né? Porque, assim, já viveu isso, sabe? Assim, as pessoas falam, nossa, quando eu era menina, na fazenda do meu pai, a vez já é uma senhora. Nossa, eu via monjola trabalhando no engenho, que saudade, sabe? Enche os olhos d'água. É muito, assim, emocionante, porque a gente acaba mexendo com a emoção, né, das pessoas, assim, volta no tempo, né? Mas, assim, o trabalho pedagógico que eu faço mesmo é mais ou menos 1h30, porque a gente dá uma palestra para os alunos sobre a história, né, de Goiás. Eu divulgo muito a história de Goiás, a gente estuda muito pouco, né? Então, eu falo muito sobre a nossa história, que tem tudo a ver, né, em Babilônia e tal. Mas eles ficam umas 2h30, fica um grupo pedagógico, porque tem outras atividades a fazerem. Mas tem gente que chega aqui de manhã, fica aí o dia todo, né? Senta ali, fica vendo o monjola trabalhando, vai no quintal para ver as galinhas. As crianças hoje não conhecem nem galinha mais, né? Então os pais saem, eu tenho um milho ali que eles pegam para tratar das galinhas. Aquela coisa bem natural, uma vida de roça, vida de fazenda. Não é nada comercial, assim. A pessoa chega aqui e se sente em casa. É isso que eu quero. Hoje, a Fazenda Babilônia é um importante ponto turístico a caminho de Pirenópolis e oferece, além da grandiosidade das atrações históricas, um famoso café sertanejo, com receitas típicas da região. O café é mais que apenas alimento, é história e um resgate antropológico. Repletos de receitas nutritivas, feitas somente com ingredientes naturais, os alimentos são um convite às lembranças. Vendo a mesa, surgem as lembranças das comidas preparadas pelos avós, bisavós e dos tempos áureos da infância de quem teve contato com a vida no interior. O primeiro café que eu fiz foi trabalho pedagógico, que eu faço muito, né? Trabalho pedagógico. Então teve uma escola de Brasília, que minha prima era professora, ela me pediu, eu falei, Thelma, eu vou levar os meninos para conhecer a fazenda. Eu queria que você fizesse um café para eles, que eles vão chegar cedo, vão ficar com fome. Eu falei, não, tudo bem. Mas eu não fiz. Aí eu fiz um café preocupado com criança de cidade, que come muito presunto, come muito mussarela, né? Embutidos, né? E pão, rosquinha húngara e tal. Comecei a fazer o meu primeiro café, não tinha nada disso aqui. Só que alguma coisa me falava, gente, mas está errado. Como que uma pessoa vem, sai lá de Brasília ou de Goiânia, vem para uma fazenda de 218 anos para comer presunto? Eu falei, não, eu vou fazer o que eu sei fazer. E comecei a mostrar toda a nossa gastronomia, né, de fazenda. E comecei a buscar, pesquisar algumas receitas, porque algumas receitas aqui já morreram. Eu já peguei, por exemplo, essa receita aqui, ó. Essa aqui chama, já vou mostrar, ela chama matula de galinha. Essa é uma receita que eu peguei de uma senhora que já tinha uns 80 e tantos anos. A minha irmã, na verdade foi minha irmã que pegou para mim, porque isso era comida dos tropeiros. Matula é a marmita que você leva nas viagens. Então eu fui atrás dessa receita, ela me passou os dados, eu fui correr atrás para chegar nesse consenso assim. Esse é o melado de cana. Isso aqui é o bolinho da senzala, né? Porque os dois produtos usados aqui são produtos que os escravos tinham mais acesso, né? Na gastronomia, que era a garapa e o fubá de milho. Costelinha de porco, ó. O porco é caipira, né? Que é uma carne excelente, é um porquinho menorzinho. E conservado na banha na época das avós, das bisavós, né?
Esse aqui chama trouxinha da Sinhá. Eu vou abrir ele aqui para vocês. Ele é feito, outras receitas também. Isso aqui leva coalhada azeda, ó. Isso aqui é uma delícia. É abóbora madura, aquelas morangas, né? Moranga madura, coalhada azeda e fubá de milho. Isso aqui é uma broa de fubá e ela é feita, ela não tem fermento, né? Porque naquela época ninguém tinha fermento. Hoje eles colocam, nas panificadoras é feito com fermento. A gente trabalha com fubá de canjica, é um fubá feito no moinho de pedra. Por isso que eu consigo essa leveza, né? Mas não tem fermento nenhum. Isso aqui é o pau a pique, tá? Pau a pique é uma receita de origem indígena, que é a base mandioca. Eu digo que ela é prima da tapioca, prima do beiju, porque o processo de fabricação é muito semelhante o da tapioca, tá? Você rala a mandioca e tal. Só que isso já foi feito pelas portuguesas, porque leva manteiga, leva coco, já começou a sofisticar mais a receita. Então foram adaptações sofridas com a vinda das portuguesas e uma vez que aqui não tinha os mesmos ingredientes que tinha em Portugal, aqui não tinha farinha de trigo. Gente, isso aqui é a paçoca de pilão, né? É carne seca, com farinha de milho, ovos, carne seca, farinha de milho e uma pimentinha. Isso era a comida também dos tropeiros, porque a paçoca bem feita, você fica 3 meses com ela não perde. Então os tropeiros levavam nas viagens, por um lado ia a cachaça, de outro lado a paçoca, e era comido com a própria mão, né? Essa é uma carne mista, ela é carne de vaca com carne de porco, e ela é embutida num tecido que você tira do intestino do porco, que chama rendenho ou rendanho. Que na França eles usam muito isso para fazer um prato chamado terrine. Só que lá na França você compra isso em supermercado. Que no Brasil ninguém usa. Como a gente abate o porco na fazenda, e eu também tenho pessoa que me fornece, eu cubro essa carne, ela é embutida nesse. É uma renda gordurosa, que dá um sabor assim, muito bom. Então, e outras receitas a mais, sabe? Então, isso foi em 97, foi quando eu comecei a montar esse café e ir para esse lado do resgate antropológico. Além do delicioso café e a atenção especial da Dona Thelma, a fazenda possui muitos outros atrativos para quem admira a cultura do campo, como forno a lenha, moenda, lindos animais e um monjolo que ainda funciona. Outra belíssima atração da fazenda é a capela, localizada na entrada da sede. Dedicada a Nossa Senhora da Conceição, ostenta no altar-mor uma imagem produzida por Veiga Vale, o primeiro e mais famoso escultor em madeira que viveu em Goiás. Outro atrativo são os afrescos, estas pinturas de autoria desconhecida nas paredes e no teto. Durante a restauração em 2006, embaixo do azul do teto em madeira, os restauradores encontraram uma pintura com motivos florais, em perspectiva que complementava a única parte até então visível, formada por 2 medalhões com imagens de São Joaquim e Santana, pais da Virgem Maria. Todas as fazendas históricas tinham capelas. E o comendador Joaquim Alves, ele tinha autorização de construir capelas, que era uma coisa controlada, não era todo mundo que tinha essa autoridade, né? E só que as capelas eram separadas, tudo era separado, né? Capela dos brancos, capela dos negros, cemitério dos brancos, aqui tinha o cemitério dos negros. Eu não sei dizer hoje para onde era, porque a fazenda era muito grande na época, era 11 mil alqueires de terra. A gente não tem, como já foi dividindo na família, foi dividindo 4 gerações dividindo, netos, bisnetos, tataranetos, a gente não sabe onde existe essa cemitério. Mas a capela, a gente sabia que existia aqui a Capela dos Negros, que o Saint-Hilaire fala dessa. Também foi destruída, porque tudo que foi da cultura negra acabou primeiro, né? Falta de interesse mesmo.
E a capela da fazenda, ela é da mesma data da casa, porque a arquitetura ela é a mesma, ela é conjugada com a casa. Você vê que ela foi construída no mesmo momento, até pela arquitetura dela tá ligada com a varanda ali, a varanda ali da frente, que era a capela dos brancos. Mas assim, a gente vê vários símbolos lá dentro, que é o sincretismo, que é da cultura africana. Porque os escravos também foram artistas, né, gente? Não é porque ele era negro que ele não tinha arte. Hoje, a fazenda, além de trabalhar com pecuária, mantém a conservação do casarão, que preserva ainda cerca de 80% da originalidade. O principal ponto de visitação da fazenda, com madeiras grossas, mostra os cuidados da engenharia da época com a estrutura das casas. Dentro do casarão, a capela explica parte da religiosidade dos moradores. Um pequeno museu convida o visitante a conhecer mais sobre a história da Fazenda Babilônia. Durante a observação, a proximidade de objetos usados naquela época provoca diversas perguntas, sempre respondidas com muita atenção. Esse mergulho na história de Goiás, e que reflete bem a realidade da época no restante do Brasil, faz parte de teses de graduação e mestrado, pesquisas arqueológicas. É reduto fundamental para qualquer historiador. Conhecer a Fazenda Babilônia é ligar o momento de lazer com a cultura. Um salto no tempo, onde é possível reviver o ciclo do ouro desde os primeiros momentos até a decadência. A visita à Fazenda Babilônia é classificada pelos turistas como um dos melhores passeios históricos do Brasil. E por que não, gastronômicos.